Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1. Eu sou a professora Aline, vocês me conhecem. E na aula de hoje nós vamos continuar com o tema derivadas, tá? Hoje, então, a nossa 10ª aula da disciplina, mas nós vamos conhecer as derivadas de outras funções. Você já percebeu que nas últimas aulas nós temos abordado esse tema, tá? Que é a ideia da derivada, que é um tema importantíssimo, que é o tema que leva até o próprio nome da nossa disciplina. Ou seja, cálculo diferencial e integral. Essa ideia do diferencial está relacionado com a ideia da derivada, tá? E aí, lá em cálculo 2, você vai aprender, conhecer e ter informações da integral. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a integral quando nós temos determinadas situações que envolvem a derivada de uma exponencial, de uma logarítmica, ou seja, de uma função exponencial e de uma função logarítmica, e também quando nós temos funções relacionadas à trigonometria, tá bom? Então, quando a gente tem a derivada, por exemplo, de uma função seno, de uma função cosseno, nós vamos trabalhar com esses pontos também na aula de hoje, ok? Quando a gente fala em derivada, lembrando que é possível utilizar técnicas para calcular uma derivada. Então, na última aula, nós falamos da regra do produto do quociente. Então, aqui para a gente relembrar essas regras do produto e do quociente, quando a gente tem duas funções e elas estão multiplicando, como que a gente utiliza essa regra? Ou quando a gente tem duas funções e elas estão dividindo, que são duas regras importantes que a gente precisa conhecer e precisa saber, tá? Quando a gente fala da derivada. E uma outra regra que nós utilizamos na última aula foi a derivada utilizando quando a gente tem uma função composta, regra da cadeia, quando a gente... o nome havia fugido da cabeça, gente. A regra da cadeia, quando a gente tem uma função composta, tá? Quando a gente tem uma função composta, a ideia da composição de funções, nós podemos utilizar essas relações para trabalhar, uma das definições que a gente tem para trabalhar essas funções. Ou seja, a derivada da função de fora calculada na de dentro vezes a derivada da função de dentro. Essa é a regra da cadeia. Então, quando a gente utiliza essa regra, uma das formas de derivar funções compostas, ou quando a gente tem a composição de funções. E você pode utilizar também essa notação de Leibniz. A gente chama de y f de u e u de g de x. Para derivar, nós precisamos da derivada de y em relação a u e da derivada de u em relação a x. Assim, nós podemos derivar uma função composta, tá? Para iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de trazer um exemplo de uma função, que é uma função composta, que é uma atividade para resolvermos relacionado a essa ideia da regra da cadeia, que nós não realizamos na última aula, tá bom? Então, nós vamos fazer uma atividade, vou resolver com vocês um exemplo que aborda essa ideia da regra da cadeia. Então, encontrando o custo marginal de um produto. Suponha que você trabalhe em uma empresa na área de desenvolvimento de novos produtos. Como uma de suas tarefas, você deve analisar o custo marginal para a produção de um novo componente eletrônico. Sabe-se
que a função que descreve o custo em relação à quantidade de componentes produzidos, ela é dada por C de x igual x ao quadrado mais x elevado ao quadrado, tá? O custo marginal, então, ó, o custo marginal, se forem produzidos 5 componentes eletrônicos. Então, nós estamos falando de custo marginal e não do custo. Porque se fosse o custo, era apenas para substituir aqui, ó, 5 ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais 5, 30 elevado ao quadrado. Você tinha o custo. Nós precisamos determinar qual é o custo marginal. Quando a gente fala em custo marginal ou lucro marginal, tá? Essa ideia de ser marginal está relacionada com a uma taxa de derivação, a uma taxa que acontece com o custo. E essa ideia do ser marginal, ele está relacionada à derivada da função. Então, nós trabalhamos com C' de x. Então, nós precisamos calcular o C' de 5 para saber qual é esse custo marginal se forem produzidos 5 componentes eletrônicos, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, derivar essa função. Eu vou derivar com você no quadro, tá? Fazendo passo a passo, porque veja, nós temos aqui uma função composta, podendo chamar a função de dentro e aqui a função de fora, tá? Então, a gente deriva, eu vou fazer a derivada ali no quadro, lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, encaminhe, certo? Então, vamos lá trabalhar com a nossa derivada. Vou colocar a câmera toda para o quadro, só um instante. Vamos ver, carregou. Então, vamos lá. Ó, a função custo, ela é dada por x ao quadrado mais x elevado ao quadrado, ok? Então, essa é a função custo. Mas nós precisamos da função custo marginal, ou seja, nós precisamos da C' de x. Então, nós temos que derivar em relação a x, x ao quadrado mais x elevado ao quadrado, tá? Nós temos que fazer a derivada. Como que a gente deriva? Essa é uma função composta. Nós precisamos utilizar a regra da cadeia, que é a derivada da função de fora. Quem que é a função de fora? É o 2. Então, nós temos que derivar essa função de fora. Então, ó, eu vou trocar de canetão. Tá bem fraquinho ali, né? Só um instante. Para melhorar aqui, ó. Melhorou, né? Melhorou. Ó, então, é a derivada da função de fora. Quem que é a função de fora? É como se a gente tivesse x elevado ao quadrado. Quem que é a derivada? Regra do tombo. 2, que multiplica a função de dentro. Quem que é a função de dentro? X ao quadrado mais x vezes a derivada da função de dentro, ou seja, vezes a derivada de x ao quadrado mais x. A derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de x é 1. Então, essa é a derivada da nossa função. Então, nós temos 2x ao quadrado mais x vezes 2x mais 1. Nós podemos pensar aqui na distributiva, tá bom?
Então, ó, eu posso colocar aqui igual. Eu vou multiplicar o 2 por essa primeira função, tá? E depois a gente faz a distributiva em relação à última, ou você pode optar por colocar o 2 em evidência aqui e fazer a distributiva em relação às outras. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 2x vezes 2x mais 1. Como que a gente faz a distributiva? O primeiro termo vai multiplicar o primeiro termo da outra função e o primeiro termo da outra função, tá? Então, nós vamos ter 2x ao quadrado vezes 2x, 4x ao cubo. Tudo bem? 2x ao quadrado vezes 1, mais 2x ao quadrado. Agora, nós temos que multiplicar esse 2x por essa outra função. 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4, x vezes x, 4x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. O que nós vamos fazer? Termos semelhantes nós podemos juntar. Então, ficará 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado, 6x ao quadrado mais 2x, tá? Então, a função custo marginal, 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2x. Essa é a função custo marginal. Então, nós derivamos a nossa função custo. Utilizei regra da cadeia para representar e calcular essa derivada. Eu tenho resolvido aqui no slide, não sei se você prefere essa resolução do slide, está carregando ali. Ó, utilizei a regra da cadeia, podemos chamar de y o ao quadrado, tá? Lá, quando eu fiz no quadro, eu utilizei outra nomenclatura, mas a forma de derivar é a mesma. Então, você chama y de u ao quadrado, tá? Que é u, quem que é u? O termo da função de dentro, x ao quadrado mais x. Nós precisamos derivar y, quem que é a derivada de y? Em relação a u, é u ao quadrado, é 2u, né? E quem que é a derivada de u em relação a x? A derivada de u em relação a x é 2x mais 1. E depois nós precisamos substituir esse u por quem? Por x ao quadrado mais x. Então, por isso que ficou 2 que multiplica x ao quadrado mais x vezes 2x mais 1, tá? Fiz aqui a distributiva da mesma forma, chegando à função custo marginal. Deixa eu voltar a câmera aqui. Só que foi pedido para nós que determinássemos o quê? O custo marginal para a produção de 5 componentes. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por quanto? Por 5. 4 vezes 5 ao cubo, mais 6 vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5. Então, o custo marginal, ele é de quanto? R$660 para essa produção dos 5 componentes. Ok? Então, eu gostaria, né, iniciamos a aula falando, ou relembrando um aspecto da última aula, tá bom? Hoje é a nossa 10ª aula, falando de derivadas. E agora nós vamos conhecer outros tipos de derivadas. A derivada de uma função exponencial, a derivada de uma função logarítmica e também a derivada de funções trigonométricas. Vamos lá. Iniciando com a função exponencial e a função logarítmica. O que é uma função exponencial?
Vamos lembrar lá das primeiras aulas que nós diferenciamos as nossas funções, ou seja, conhecemos os tipos de funções na unidade 1, nas primeiras aulas, tá? Um tipo de função que nós temos é a função exponencial. Que tipo, ou melhor, qual que é a carinha daquela função exponencial? E elevado a x, ou a elevado a x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? Professora, mas é só repetir? É. Quando a gente tem apenas a função e elevado a x, a sua derivada é o e elevado a x. Agora, quando nós temos a função a elevado a x, em que a pode ser um número inteiro, então, por exemplo, 2, a derivada em relação a x de 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a x ln de 2, tá? Então, a derivada de a elevado a x é igual a elevado a x ln de a. Professora, isso é o que? Uma fórmula? É uma regra? Isso é uma regra, tá? Vai ser sempre assim a derivada de e elevado a x? Sempre. E elevado a x é o próprio e elevado a x. Agora, a derivada de a elevado a x, em que o a pode ser 2, 3, 4, 5, aí é diferente, tá bom? É qual? A derivada de a elevado a x é o próprio a elevado a x vezes o ln de a. Na unidade 3, nas sessões, na seção 1, a gente trabalhou com o início das funções. Quando você olha a seção 2 e a seção 3, você tem outros exemplos e formas de definições ou como que se chegou às derivadas dessa função. Então, tem toda uma demonstração, tá? Eu não trouxe para a gente fazer essas demonstrações na aula, porque no momento não é esse o nosso foco. O nosso foco é saber olhar e entender que uma função ela pode ter uma derivada e qual que é a derivada daquela função, tá? Vamos ver um exemplo que trata de uma função exponencial, só que nós vamos utilizar aqui também a ideia da regra da cadeia, para determinar qual é esse valor e como que a gente pode interpretar essas derivadas, tá? Veja, seja a função f de x e elevado a 2x, tá? Determine f' de x, ou seja, determine a derivada da função f. Se tivesse só e elevado a x, então, por exemplo, se a função fosse só e elevado a x, quem seria g' de x, que é a derivada da função g? E de x. Só que está elevado a 2x, ó. Então, nós temos aqui uma função composta. Então, nós vamos precisar utilizar a regra da cadeia, tá? Aquelas duas formas que nós vimos na aula anterior e que eu mostrei também agora no início da aula com essa atividade. Ou seja, você vai chamar y de e elevado a u e o u de 2x. Então, nós temos aqui a função que eu posso falar de fora e a função de dentro. Quem que é a função de fora? 2x. Quem que é a derivada de 2x? 2. Calculada na função de dentro, que é e elevado a 2x, tá? Quando a gente constrói ou determina a regra da cadeia, você tem essas duas formas de interpretar. Então, quando a gente chama y de e elevado a u e u de 2x, a derivada de e elevado a u em relação
a u é o próprio e elevado a u. Mas quem que é o u? O u é o 2x. Quem que é a derivada de 2x? 2. Por isso que nós temos a derivada de y em relação a u, que é o próprio e elevado a 2x, vezes a derivada de u em relação a x, que é 2. Então, a derivada ela vai ser 2e elevado a 2x, tá? Analisando as funções, então a gente tem função exponencial, função logarítmica, tá? Entre outros tipos de funções e também, por exemplo, as funções trigonométricas. Mas quando a gente tem uma função logarítmica, qual que vai ser a derivada dessa função logarítmica? Se a função é ln de x, a derivada do ln é 1 sobre x. Então, por exemplo, se você tivesse ln de 2, qual que é a derivada dessa f? 1 sobre 2, tá? Porque a derivada é quem? 1 sobre x. Esse x, ele tem que ser maior que 0, tá bom? Ele não pode ser 0, porque senão nós recairemos num caso de indeterminação. E nós já vimos isso em uma das aulas anteriores. Agora, quando nós temos a derivada do logaritmo, que é o log de x na base a, ou se fosse o log de 2 na base 10, tá? Qual que é a derivada? 1 dividido por x ln de a. Essa, então, é a regra para a derivada do logaritmo. Então, quando a gente tem essas formas de analisar a função, nós precisamos ver o tipo de função para calcular a sua derivada. Tá? Vamos ver um exemplo também de uma função logarítmica e como que a gente pode calcular a sua derivada. A função f é dada por ln de x ao cubo mais 2x. Essa também é uma função composta, ou seja, ln de uma determinada função. Então, a gente tem a função ln e a função x ao cubo mais 2x. Então, nós podemos chamar y de ln de u, ou seja, ln de u. Mas quem que é o u? Exatamente quem é? Está aqui, ó, x ao cubo mais 2x. Quem que é a derivada de ln de u? 1 sobre u. E quem que é a derivada de u? Quem que é a derivada de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x? Vai ser 3x ao quadrado mais 2. Então, nós temos aqui que o y é ln de u, x ao cubo mais 2x. Ou seja, 1 sobre u. Quem que é o u? 1 sobre x ao cubo mais 2x vezes a derivada de u. Quem que é a derivada de u? Que é a derivada de x ao cubo mais 2x. 3x ao quadrado mais 2. Multiplicando numerador pelo denominador, a derivada é 3x ao quadrado mais 2, dividido por x ao cubo mais 2x. Nós pensarmos na ideia, deixa eu voltar aqui para mostrar o seguinte. Vou colocar essas informações aqui, ó. Que é aquela outra forma de olharmos para a regra da cadeia. É a derivada da função de fora, sem mudar a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Como que a gente pode pensar, tá? Quem que é a derivada da função de fora? Quem que é a derivada do ln? A derivada do ln é 1 sobre u, ou seja, 1 sobre x, ou 1 sobre o valor do ln que está dentro da função, x ao cubo mais 2x, vezes a derivada da função de dentro. Quem que é a função de dentro?
x ao cubo mais 2x. Quem que é a derivada? 3x ao quadrado mais 2. Por isso que nós temos, quando multiplicando o numerador por numerador, 3x ao quadrado mais 2 dividido por x ao cubo mais 2x, tá? Então, essas duas formas de nós olharmos para a derivada da função, olhando para o tipo de função que nós temos, certo? Então, é importante olhar para o tipo de função e qual que é a regra que nós vamos utilizar, certo? Eu tenho agora uma atividade que eu gostaria que vocês realizassem e determinassem a derivada dessa função. Calcule a derivada de g de x igual 5x ao quadrado ln de x. E aí, qual será a regra que nós vamos utilizar? Temos que função, tá? Então, dê uma olhadinha para essa função de g de x. Eu vou até colocá-la aqui no centro, ó, para ficar melhor a visualização. 5x ao quadrado ln de x. Só uma dica, nós temos ali a multiplicação de duas funções, tá bom? Vou deixar um tempinho para vocês. Na sequência, eu retorno e a gente corrige juntos. Até daqui a pouco.
Oi? Resolveram, tentaram. Pessoal, é importante que vocês tentem fazer, tá? Para tirar dúvida, porque quando a gente faz, a gente senta para fazer, às vezes um número não bate, ou às vezes fica alguma dúvida, tá? Então vamos fazer, eu vou fazer passo a passo, tá? E qualquer dúvida, por favor, vocês podem encaminhar. Só um pouquinho, que meu PowerPoint travou. Não, acho que agora foi. Essa é uma função que nós temos o produto de duas funções, ou seja, a primeira função, 5x ao quadrado, e a segunda função, ln de x. Ou seja, aqui nós temos uma função polinomial. Quem que é a derivada dessa função polinomial? Vai ser regra do tombo. Então, a gente tem 5 que multiplica. O 5 é uma constante, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, nós temos aqui a derivada como 10x. Só que nós também precisamos derivar ln. Qual que é a derivada do ln? 1 sobre x. Só que não basta apenas multiplicarmos uma função pela outra. Nós temos que utilizar a regra do produto, que foi uma das regras que a gente viu na aula anterior. Então, eu vou mostrar para você como que a gente pode trabalhar com essa regra, fazendo aqui passo a passo esses dados. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei do ladinho qual que é a derivada do ln de x, é 1 sobre x, tá? Nós temos x ao quadrado e nós temos ln de x. Eu já coloquei a derivada das duas. Só que nós temos o produto de uma função. Ou seja, nós temos que derivar 5x ao quadrado, que é a derivada da primeira função, vezes a segunda, mais a segunda, vezes a derivada da primeira. Lembrando da regra do produto que a gente viu na aula anterior. Então, quem que é a primeira função? A primeira função, 5x ao quadrado. O 5 é uma constante, então eu deixei aqui essa constante de lado. Quem que é a derivada de x ao quadrado? 2x, tá? Vezes a segunda função, que é ln de x. A gente só repete, não deriva ela, porque a gente deriva apenas uma na hora de multiplicar. Mais a primeira função, só repito, vezes a derivada da segunda, que é ln de x. Quem que é a derivada de ln? 1 sobre x. Agora, aqui, nós podemos fazer as manipulações matemáticas. Por exemplo, 5 vezes 2x, 10x, ln de x, mais 5x ao quadrado vezes 1, nós temos 5x ao quadrado sobre x. Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá. Então, vai ficar 10x ln de x, que multiplica o x do denominador simplificado com 1 dos x do numerador, fica 5x. Então, a derivada da g de x é igual a 10x ln de x mais 5x. Essa é uma das formas que a gente tem para reescrever e determinar essa derivada. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento em relação a essas derivadas? Então, a gente viu né? Falamos da regra da cadeia, relembramos da última aula. Falamos da derivada da função exponencial e da função logarítmica. E agora, nós vamos conhecer as derivadas trigonométricas. E também falar um pouquinho das derivadas sucessivas, que complementam a ideia das derivadas trigonométricas. Aqui eu trouxe uma tabela. Se você quiser mais detalhes de como é possível chegar a essas derivadas, ou seja, qual que é a demonstração dessas derivadas, você tem mais detalhes
detalhes no seu livro da disciplina, tá bom? Mas como eu disse, o nosso foco agora é conhecer essas derivadas, saber como calcular, saber como aplicar em determinadas situações. Então, melhor, vou iniciar diferente. Quais são as funções trigonométricas que a gente viu lá numa das primeiras aulas, quando a gente falou das funções trigonométricas? Seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante. Essas são algumas funções trigonométricas que a gente tem. Para cada uma dessas funções, nós temos a sua respectiva derivada, tá? Quais são as derivadas? Então, veja, quem que é a derivada quando a gente tem a função seno? Quem que é a derivada dessa função? Cosseno. Então, a derivada da função seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. A derivada da tangente, secante ao quadrado. Quando a gente tem a função secante, a derivada da secante é a secante vezes a tangente. A derivada da cossecante é a cossecante vezes a cotangente. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Por meio das relações trigonométricas, então, quando a gente tem essas relações trigonométricas, qual que é a relação de seno com cosseno? Lembra que eu mostrei quando a gente trabalhou com as funções trigonométricas, lá nas primeiras aulas, a relação com o triângulo retângulo, quando a gente tem o ciclo trigonométrico, tá? Que se dá por meio dessas funções, essas relações em relação a essas funções. Então, cada uma dessas funções, ela tem a sua derivada, tá? Então, por exemplo, é possível calcular a derivada da função seno? Sim, é possível. É possível calcular a derivada da função cosseno? Sim, é possível. Então, a gente consegue, por meio dessas derivadas, tá? Dessas funções, calcular e analisar qual é o tipo de função que a gente tem para trabalhar com essas funções, tá? Quando a gente fala das funções trigonométricas, nós temos alguns tipos de situações em que a gente precisa derivar mais de uma vez uma função, que são as chamadas derivadas sucessivas, ou seja, quando a gente deriva uma vez, deriva duas vezes, nós temos as chamadas derivadas sucessivas, que pode ser a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada quarta, tá? Que é quando você continua derivando uma função. Então, você pode ter a primeira derivada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E, para trabalhar com essa ideia de derivadas sucessivas, nós podemos utilizar a ideia da função. E como que a gente representa essas derivadas? A derivada, quando a gente tem f de x, a derivada dessa função, tá? Como que a gente escreve? F' de x, que a gente pode chamar de primeira derivada. Agora, nós também podemos ter a segunda derivada dessa função, ou seja, f duas linhas. E quando você ver essa f com duas linhas, é porque nós estamos falando da derivada segunda, ou segunda derivada, que também pode ser representada por d, o 2 em cima do d, que está representando a derivada segunda de y em relação a dx ao quadrado, que é a derivada de y em relação a x. Só que nós podemos ter derivada terceira, ou segunda ou terceira derivada, quarta derivada, por isso que chama derivadas sucessivas. Então, nós podemos ter a enésima derivada, ou seja, esse nzinho aqui, ó,
da derivada de y pode ser terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, vai depender do tipo de situação que nós estamos analisando. Então, isso pode mudar de acordo com a situação e com o exemplo que nós estamos trabalhando. Então, aqui, ó, d ao cubo sobre d ao cubo y, ou é a derivada terceira, d3 de y, dividido por dx ao cubo. Ou, aqui, ó, f3', que é a derivada terceira, ou a terceira derivada. f4 é a quarta derivada. Então, por exemplo, quando a gente trabalha lá em cálculo 3 ou em cálculo 4 com a ideia de série trigonométrica ou série numérica, tá? Essas derivadas de terceiro grau, quarto grau, elas estão presentes para construir ali uma série ou em determinadas aplicações que a gente tem, certo? Vamos ver esse exemplo que vai relacionar a derivada trigonométrica, que nós vimos há pouco, tá? Derivada do seno, derivada do cosseno e também essa ideia das derivadas sucessivas que estão relacionadas a determinadas situações, como eu comentei. O movimento de um jogador de futebol, ao chutar uma bola, é descrito por S de t igual menos t ao quadrado mais 7t, em que o t é o tempo em segundos e S de t em metros. É o movimento que ele faz ali em metros. Qual que é a velocidade e a aceleração desse chute do jogador em um determinado instante? Ou seja, o que é esse chute? Ou, melhor, qual que vai ser a velocidade, qual que vai ser a aceleração? Nós temos uma relação do espaço, né, do movimento que o jogador faz com a velocidade e também com a aceleração. A velocidade, ela pode ser dada pela derivada do espaço. Ó, então, quando a gente deriva essa função, nós vamos ter a função velocidade. E quando nós derivamos a função velocidade, ou quando a gente deriva duas vezes a função que descreve o movimento, nós vamos ter a aceleração. Então, veja, a primeira derivada da função s, nós vamos ter a velocidade. E a segunda derivada da função s, nós vamos ter a aceleração, tá? Então, veja um exemplo. A velocidade é a derivada da função espaço, que vai ser igual a quanto? Aqui faltou um igual, só um pouquinho. Vou colocar aqui para não... Aí. Tá, ó. Mudei aqui, ó. A velocidade é a derivada da função espaço, menos 2t mais 7. Então, aqui, ó, menos, né, o sinal, a derivada de t ao quadrado é 2t e a derivada de 7t é 7. Para saber quem é a aceleração, nós vamos derivar novamente a função espaço. Só que veja que é a derivada segunda, ó. Então, nós vamos derivar essa função velocidade. Quem que é a derivada de menos 2t? Menos 2. Quem que é a derivada de 7? Quem que é a derivada de uma constante? É 0. Por isso que a aceleração, ela é menos 2. Então, quando a gente tem funções como espaço, velocidade, aceleração, nós podemos relacionar com essa ideia da função das funções sucessivas para determinar o valor em relação a essas derivadas, tá? Então, é importante que a gente saiba essa relação para saber
qual vai ser o valor dessa derivada. Eu tenho uma última atividade, vou sugerir para a gente finalizar a aula utilizando ela, tá? Que mostra uma função trigonométrica e como que a gente pode trabalhar com essa função trigonométrica. O engenheiro está desenvolvendo um projeto. Para tanto, pendura um peso em uma mola, que é puxado para baixo, a 6 unidades da posição de repouso e liberado no instante t, igual a 0, para que oscile para cima e para baixo. Então, é aquele movimento massa-mola, tá? Que vai tendo ali um movimento de cima para baixo. Sabe-se que a posição, ou seja, a função S, em um determinado instante, é dado por 6 vezes cosseno de t. Qual a velocidade e qual a aceleração desse peso no instante t? Ou seja, qual que vai ser a velocidade? Para nós sabermos a velocidade, nós precisamos derivar S. E para saber a aceleração, nós vamos derivar S novamente. Então, vamos ver aqui essa derivada, tá? A velocidade é a derivada da função espaço. O 6 é uma constante. Quem que é a derivada do cosseno? Menos o seno. Pelaquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, 6 que multiplica menos seno de t, menos 6 seno de t. Para saber a aceleração é a derivada da velocidade, ou a derivada segunda do espaço. Quem que é a derivada de menos 6 seno de t? Menos 6 é constante. Vou apenas repetir. Quem que é a derivada do seno? Cosseno. Por isso que nós temos menos 6 cosseno de t, tá? Então, falar dessas funções é olhar para o tipo de função que nós temos, qual que é essa relação e a interpretação que nós podemos fazer para essas situações, tá? Então, nós falamos de função exponencial, função logarítmica, as funções trigonométricas e a ideia da derivada sucessiva, que uma complementa a outra, ok? Para a próxima aula, nós vamos trabalhar com a unidade 4, então, hoje foi a nossa 10ª aula, lembrando que nós temos 12 aulas ao todo, então, nós teremos mais 2 aulas da disciplina, e nas 2 aulas nós vamos trabalhar com a unidade 4, ok? Temos aqui uma pergunta do Leandro, ele falou, bom dia, essas aulas, elas ficarão disponíveis no AVA? Sim, então você já tem as 9 primeiras aulas, tá, Leandro? E hoje você terá também essa 10ª aula de hoje, ok? Um bom descanso, bom final de semana a todos e até semana que vem na próxima aula. Se cuidem. Abraço!